Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Parabéns por iniciarem essa jornada de estudos. Isso é muito importante, porque é só o estudo que nos leva realmente a mudar realidades. Eu sou a professora Suzana Gilioli e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre noções de informática. A gente vai dar uma pincelada geral, tá? No material, vocês têm um pouquinho mais de questões, mas são aspectos básicos que provavelmente vocês já se depararam, vocês já conhecem um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Então, como eu disse, sou a professora Suzana Gilioli e o nosso tema vai ser noções de informática. O objetivo dessa nossa fala é que vocês compreendam alguns conceitos básicos, como, por exemplo, de hardware, software, sistemas operacionais, aplicativos de escritório, internet e segurança da informação. São temas muito tranquilos de se compreender, porque fazem parte do nosso dia a dia, no nosso uso, nas organizações, se você estagia ou se trabalha em algum local. Ok? Bom, então a internet, ela é hoje amplamente aí utilizada, a gente utiliza na organização, a gente utiliza em casa, a gente utiliza no celular. Ela é conceitualmente uma rede de computadores interconectados que permite essa troca, esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento de conhecimento. Inicialmente, ela foi criada em 1960 com o objetivo de conectar centros de pesquisa. Ela era uma rede isolada que servia só para essas redes de pesquisa. E aí isso foi se ampliando, foi amadurecendo. Em 1980 a gente teve uma expansão também disso, mas só em 1990 que se criou a rede de internet como a gente conhece hoje, que está acessível ao público em geral e não somente como iniciou a centros de pesquisa, a organizações específicas, tá? Com certeza você já utilizou a internet em algum local e ela é uma rede de computadores conectada e hoje com o mundo inteiro. A gente consegue ampliar o nosso conhecimento, a gente consegue ter contato com pessoas que estão no mundo todo. Para que uma organização funcione, a gente vai entrar agora numa discussão relacionada a essa estrutura. Para que uma organização ela possa funcionar, ela vai precisar de uma estrutura. Então, vários computadores que se conectem, ela vai precisar de software, de redes, para que esses computadores eles realmente possam se conectar e uma internet que vá possibilitar essa troca de informações. Não é simplesmente eu quero que a minha organização ela se conecte com outras organizações no município vizinho, no estado vizinho ou até em outro país. Eu preciso de uma estrutura para que isso funcione. Então, é uma estrutura complexa, onde vários componentes, vários dispositivos vão se juntar, cooperando, cada um com a sua funcionalidade, para que a gente tenha realmente uma organização funcionando de forma efetiva. Essa infraestrutura de TI, que é como a gente chama, ela é formada por hardwares, que são computadores, peças, monitores, essa parte estrutural. Ela precisa de instalações físicas, instalações ou virtuais, que eu tenho ali uma base de dados, que eu vou trabalhar fora da organização. A gente precisa de software e aplicativos, que são os programas que fazem com que esses computadores, essa parte física, ela funciona. A gente vai precisar de sistemas operacionais, que é uma linguagem que o computador entende para fazer com que isso funcione. A gente vai precisar de gestão também, e a gente vai precisar de armazenamento. Esse armazenamento, há um tempo atrás, ele era feito somente
no computador, ou seja, eu precisava ter um computador com uma capacidade muito grande para poder fazer com que essa rede funcionasse. A gente tem um exemplo, por exemplo, utilizando o nosso celular. Quando a gente utiliza muito o celular, ele fica cheio. Ou seja, eu preciso de uma capacidade que seja compatível com a minha utilização. Como eu disse há um tempo atrás, essa capacidade ela precisava constar somente no meu computador. Hoje em dia, a gente tem outras possibilidades, que é o armazenamento em nuvem, que eu crio uma conta e isso fica guardado ali. Eu não preciso que tudo isso esteja guardado no meu computador, que precisaria de uma estrutura, uma capacidade de armazenamento muito grande. As organizações funcionam, a maioria sim. Elas não têm mais computadores gigantes que têm que armazenar tudo. Elas têm contas da organização na nuvem e esse armazenamento é feito por lá. A gente precisa de plataformas de comunicação e de redes, a gente precisa de serviços de telefonia, internet, processos, e a gente precisa de políticas definidas para que tudo isso funcione. A gente precisa de treinamento e a gente precisa de equipe para que uma organização possa realmente ter uma infraestrutura para que tudo funcione tranquilamente. A infraestrutura de hardware, como eu disse, essa parte física, ela é composta pelo conjunto de equipamentos físicos que compõem um sistema computacional, incluindo os dispositivos de entrada e saída, unidades de armazenamento, processadores, placas-mães, entre outros componentes. Então, essa é a infraestrutura de hardware, são os componentes físicos do sistema de TI. Que é o que a gente conhece de computadores, servidores, periféricos e outros equipamentos para que a gente monte essa infraestrutura. Essa infraestrutura de hardware, ela não funciona se a gente não tiver essa infraestrutura de software, que é o conjunto de programas, sistemas operacionais, aplicativos e outros softwares necessários para o funcionamento adequado de um sistema de informação ou de um ambiente de TI como um todo. Ou seja, não basta que eu tenha um conjunto de computadores ocos, vamos chamar assim, só para vocês entenderem, se eu não tiver a infraestrutura de software, nada funciona, eu não tenho nada ali que tenha uma linguagem específica para o computador e que faça que eu ligue a tela e apareça alguma coisa. A gente precisa dessa infraestrutura. Então, da mesma forma que a infraestrutura de hardware, a de software é um componente essencial para essa estrutura de TI. E é ela que vai permitir que os processos de negócio eles sejam executados de forma eficiente e eficaz. Então, o software de sistemas, eles são os programas que fazem o controle do funcionamento do hardware de computador, como sistemas operacionais, os utilitários, os drivers e as ferramentas de sistema. Dentro dessa categoria, nós temos dois tipos: os programas de gerenciamento de sistemas e os programas para desenvolvimento de sistema. Então, os sistemas operacionais, esses que a gente conhece, o Windows, Mac, Linux, iOS, Android, eles são softwares de sistema. Os softwares de aplicativos são os criados para realizar especificamente algumas tarefas do computador, que é o que a gente faz, por exemplo, com as planilhas, os navegadores que a gente precisa, esses são softwares de aplicativos, programas de edição de vídeo. Então, a gente tem, dentro dessa categoria de software de aplicativo, esses exemplos que eu dei.
A gente tem também dois tipos, que são os programas aplicativos para finalidades gerais, e nós temos os programas aplicativos específicos, que eles estão voltados para uma função específica. O software aplicativo, ele é o programa utilizado para as aplicações dentro do sistema operacional, que não esteja ligado com o seu funcionamento. Então, alguns exemplos aí que provavelmente todo mundo já viu: o Word, Excel, Paint, bloco de notas, a calculadora, isso tudo são softwares de aplicativo. Agora a gente vai falar de um aspecto que faz parte dos desafios das organizações, que é a questão da segurança de informação. Ou seja, como a gente falou, a internet é uma rede de computadores que liga computadores do mundo inteiro. Ou seja, eu tenho informações importantes dentro do meu computador, e isso não pode ficar à mercê de pessoas de má fé que tentam invadir os computadores e buscar informações que são sigilosas. Se isso é importante para você, como pessoa que utiliza a rede de internet, imagina para uma organização que tem dados financeiros, que tem dados dos funcionários, que tem dados pessoais. Então, a segurança da informação é algo que tem preocupado muito os gestores. E é necessário que as organizações elas tenham medidas para minimizar os riscos desses aspectos. Então, o que é a segurança da informação? São aspectos ligados à confidencialidade, à integridade, à responsabilidade, à honestidade das pessoas, à confiança e à ética. Então, eu não posso deixar que informações desse tipo estejam disponíveis e facilmente consultadas. Eu tenho que deixar isso seguro dentro da organização, para a gente fugir desses aspectos que estão mencionados aí. Ameaças, vulnerabilidade, ataques e aos riscos que podem afetar a atividade dos sistemas de informação nas organizações. Provavelmente, vocês já viram alguma notícia que mostrou que a organização tal, ela foi invadida por hackers. Então, aí a gente tem uma vulnerabilidade. Normalmente, se o sistema ele for invadido, de alguma forma, eu tenho uma vulnerabilidade. A minha organização, ela precisa se preocupar com isso. E aí a gente tem alguns dispositivos, alguns mecanismos que podem auxiliar também nesse processo. Essa vulnerabilidade, ela começou a surgir por causa dessa quantidade de informações que a gente tem na organização e que ficam circulando. Eu mando e-mail para uma pessoa com dados que são sigilosos, eu recebo e-mail de dados que são sigilosos, eu arquivo ali em uma determinada pasta dados sigilosos dos meus clientes, às vezes eu tenho ali guardado informações financeiras das pessoas, eu tenho o endereço dos meus clientes, e isso não pode ficar aberto ali, tão disponível. Então, eu preciso, como organização, identificar quais são as fragilidades do meu sistema, de todo esse contexto ali que trabalha, para poder pensar de que forma que eu posso trabalhar isso. Todas as grandes organizações, elas têm dentro da sua área de TI uma equipe que cuida especificamente dessas ameaças e que tem essa responsabilidade pela segurança da informação. Então, aí a gente tem também alguns aspectos que a organização ela precisa pensar relacionado aos comportamentos aceitáveis. O que significa isso? Se você trabalha em alguma organização, provavelmente você
já ouviu falar que o fulano de tal, ele recebeu um vírus por e-mail, e aí ele clicou ali naquele vírus, espalhou o vírus para toda a organização. Isso é um perigo gigante, porque eu tenho que ter um cuidado ao receber e-mails para não cair em golpes e para não deixar que um vírus entre na organização que eu estou, invada o meu computador e consiga invadir toda a rede da organização. Então, isso é muito perigoso e os gestores das organizações, eles precisam pensar em algumas políticas, em algumas normas e orientações aos colaboradores para que a gente tenha comportamentos aceitáveis em relação ao recebimento de e-mail, ao envio de informações, e aí cabe ao gestor da organização ter essa preocupação. Acho que isso aqui é o que eu falei exatamente. Então, essas tecnologias, para auxiliar isso, elas podem incluir software, hardware e serviços especializados que vão auxiliar na implementação dessas medidas de segurança e controle. Aqui tem alguns mecanismos, algumas ferramentas para auxiliar nesse processo. Os firewalls são dispositivos ou programas que vão controlar esse tráfego da rede, então eles são uma forma segura que as organizações elas instalam aí nas redes de computadores da organização para facilitar. Os antivírus e os anti-malware, que são programas de software que vão detectar, prevenir e remover esses vírus que possam se instalar nos computadores e, dependendo da fragilidade do sistema, conseguir invadir. Então, todas essas precauções, elas são feitas normalmente pela área de TI. Sistema de detecção e prevenção de intrusão também são ferramentas que são colocadas ali nos computadores, nas redes, para identificar alguma tentativa de invasão suspeita, alguma entrada, algum fluxo de atividades que são suspeitas. A criptografia é uma técnica onde eu codifico as informações que circulam ali na organização para que elas possam ser vistas somente pelas pessoas que precisam ver aquela informação. Então, é uma forma também de codificação que dificulta essa invasão. Autenticação multifator também é uma forma de dificultar essa invasão. Com certeza, aí você já utilizando o WhatsApp, essas redes, eles têm algumas autenticações que dificultam a entrada. Provavelmente, se você utiliza ali entrada no e-mail, por exemplo, o Gmail, ele tem isso em determinada conta, aí eu exijo que, para entrar, se eu entro no e-mail, eu tenho que confirmar que sou eu mesmo. Aí eles mandam um código para o celular ou para o e-mail, aí depois que eu confirmo, que eles dão um acesso. Essas ferramentas, eles dificultam essa invasão de pessoas que não sejam os donos da conta do usuário. Então, são formas de dificultar. A gestão de identidades e acesso são as tecnologias que vão gerenciar o controle do acesso dos usuários. Então, eu exijo permissões específicas, eu deixo que aquela informação ela seja consultada somente por pessoas que têm aquele nível de acesso, eu tomo alguns cuidados para que não exista nenhum problema nessa invasão. Pessoal, então, aqui reforçando, nós passamos só por alguns aspectos, tá, de noções básicas de informática,
No material de vocês tem um pouco mais de informações, mas são todas questões básicas que provavelmente vocês já utilizaram no dia a dia de vocês ou na organização que vocês estão. Pessoal, um grande abraço, desejo a vocês muito sucesso nessa caminhada de estudo e que vocês tenham êxito, assim, em qualquer prova, em qualquer concurso que vocês façam, tá bom? Um grande abraço e é um prazer ter passado aqui esses minutos com vocês. Muito sucesso!